E a CPI mista que apura os atos de 8 de janeiro retomou os trabalhos hoje com o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa repórter Fernanda Martinelli está em Brasília e conta os detalhes direto da capital federal. Boa tarde, Fernanda. Oi, Micarla, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, esse depoimento de Mauro Cid na CPMI do Senado da República teve poucas respostas. Inclusive, Mauro Cid utilizou um direito que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal de não responder principalmente perguntas relacionadas às investigações sobre o cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de auxiliares e familiares. Mauro Cid chegou escoltado e fardado e esse direito de não responder às perguntas feitas pelos senadores foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal após um pedido da defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. Na CPMI, os parlamentares também aprovaram pedidos de quebra de sigilos telefônicos e os trabalhos essa semana devem ser voltados justamente para o levantamento dessas informações. Um outro detalhe que também acabou gerando repercussão aqui essa semana é a escolha do relator dos debates da reforma tributária no Senado da República. 3 parlamentares se apresentam como os mais fortes. Os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Inclusive, Alcolumbre foi presidente do Senado e é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Após ser feita essa escolha em relação à relatoria, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, vai começar a preparar os trâmites para análise da reforma tributária no Senado. E a expectativa é de que, na primeira semana de agosto, já seja votado esse projeto pelos parlamentares. Um outro tema que também está gerando discussão é a reforma ministerial, que também deve ser anunciada pelo Palácio do Planalto. 3 ministérios devem sofrer alterações. O Ministério do Turismo, com a saída da ministra Daniela Carneiro, o ministério que, inclusive, já vem sendo alvo de negociações, sairia Daniela Carneiro e entraria o deputado federal Celso Sabino. Quem também teria alteração seria o Ministério do Desenvolvimento Social, com a saída do ministro Wellington Dias, senador eleito pelo PT, e a entrada do deputado federal André Fufuca, do Progressistas, partido de Arthur Lira, e que também é ligado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e o Ministério dos Esportes, que teria saída da ministra Ana Moser para a entrada do deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Também está prevista uma alteração na presidência da Caixa Econômica Federal. Sairia Rita Serrano e entraria Gilberto Occhi, que inclusive já foi ministro das cidades e presidente da Caixa Econômica na época do governo da ex-presidente Dilma. Essas alterações seriam justamente para atender o Centrão e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Volto com você. Obrigada, Fernanda Martinelli, pelas suas informações. E lógico, né? Vou aqui direto com os nossos comentaristas políticos. Eu já estava morrendo de saudade desse quadro. E hoje a gente tem estreia aqui no Jornal do Dia. Seja muito bem-vinda, Daniela Freire, ao nosso núcleo, ao nosso grupo de comentaristas aqui do Jornal do Dia. Seja bem-vinda, Walter Fonseca. 2 louras num programa só, Walter Fonseca. Olha só. Sou um agraciado. Ô Dani, eu quero começar por você, porque a gente até viu aí, a Fernanda falando sobre essa fome do Centrão, porque o Centrão entra governo, sai governo e a fome do Centrão permanece. Principalmente a fome por indicações por cargos. Você acha que os partidos do Centrão agora, mais uma vez, estão cobrando a, digamos, fatura da aprovação da reforma na Câmara, Dani? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, professor Walter. Satisfação enorme, uma honra participar aqui do Jornal do Dia com vocês, participar dessa interação com esses comentários políticos. E sim, não é, Micarla? A gente viu que essa conta chegou exatamente após a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, né? Uma fatura que a gente perde até a conta, não é? Porque foram bilhões liberados, através de emendas PIX, né? E mesmo assim não tem sido suficiente, né? O Centrão
quer cargos, eles querem ocupar a esplanada dos ministérios, né? É uma história que o brasileiro que acompanha política aqui no nosso país já conhece há muito tempo, né? No entanto, o Centrão se fortaleceu muito nos anos de governo Bolsonaro, né? O Centrão acabou tendo ali uma capilaridade muito grande dentro do orçamento, né? Através capitaneado, né, pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e o deputado Arthur continua tentando exercer esse papel, né? Pelo que eu acompanhei, é sim de interesse do governo federal abrir esses espaços, né? Inclusive tem uma novidade, né? Que seria aí o cargo de ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, ocupado por quem? Pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Por que exatamente esse ministério entrou nessa lista, além das que foram ditas aí durante o programa, Micarla? Porque Geraldo Alckmin, ele é vice-presidente da República e tem já as suas atividades nesse sentido, não é? Tem viagens para realizar, enfim, ele tem as ocupações de vice-presidente. Então, o cargo no ministério que ele ocupa hoje seria facilmente direcionado aí para essa negociação que o governo tem promovido junto ao Centrão, sob comando de Arthur Lira, não é? Essa reforma tributária, ela tem sido hoje, não é, muito importante para o governo federal. Olha, Walter Fonseca, depois que a Dani falou sobre esse, né, esse troca-troca, essa moeda com o Centrão, a gente viu que, inclusive, dentro do partido do próprio ex-presidente Bolsonaro, né, parlamentares do PL votaram a favor da reforma tributária. Parlamentares esses que também fazem parte do Centrão, apesar do próprio Bolsonaro ter dito para eles, ter aconselhado, vamos assim dizer, que eles votassem contra. Você acha que esse cenário também vai se repetir lá quando a reforma for votada pelos senadores? Sempre vai ser muito interessante o sabor de mais cargos para o Centrão? Boa tarde, Micarla, seja bem-vinda. Boa tarde, Dani, você que é brilhante com sua inteligência, com sua competência, né? Esse quadro aqui e dividir esse espaço. Veja bem, Micarla, Dani, telespectadores e telespectadoras. O próprio presidente Lula, ontem anunciou, naquela fala que ele faz, né, agora imitando o Bolsonaro, né, com o Shoa, ele disse que Centrão, não existe Centrão, nós negociamos com os partidos, Centrão não é partido. Então ele hoje nega o Centrão, que ele sempre acusou no governo Bolsonaro, de ser responsável por tudo que era de ruim. E essa é a narrativa que a gente segue no dia a dia, Micarla. Outras coisas são conduzidas. Quer dizer, um governo, em menos de 7 meses, já começa a fazer uma reforma ministerial. Para quê? Para atender. A fome não é bem do Centrão. A fome, na verdade, é dos parlamentares como um todo. Não é? É isso que nós temos na história da política brasileira. Agora, o presidente Lula, o ministro Haddad, diz que a reforma tributária é um projeto de país, não é um projeto do PT nem de Lula. E para que pagar tanto dinheiro para poder liberar? Se é de interesse do Brasil, se é de interesse dos partidos políticos, do Congresso Nacional, por que pagar tanto dinheiro em liberação de emendas para isso? Porque as emendas, Micarla, as emendas, Dani, as emendas, telespectadores e telespectadores, estão cobrindo um outro projeto que ninguém está vendo, tem um biombo, e a imprensa está comendo mosca, deliberadamente ou não. Parte desse dinheiro que está sendo liberado é para pagar a CPMI, que na CPMI estão vetando todos aqueles nomes que poderiam trazer alguma coisa. O G. Dias, o Ricardo Capelli, que foi secretário interventor lá no Instituto Federal da Segurança, foi também quem substituiu o G. Dias lá no GSI, o fotógrafo da Reuters, que ninguém quer que eu vi aquele rapaz, por quê? Então estão pagando também nesse valor e está saindo na conta da reforma, e que não é na conta da reforma. Isso está sendo um biombo, uma cortina de fumaça. Walter Fonseca, Daniela Freire, obrigada pela participação de vocês, muito feliz em ter vocês aqui com a gente no Jornal do Dia. Ai, que bom, obrigada, Walter, obrigada, Dani, até a próxima.